Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Faz bastante tempo que eu não venho aqui no domingo à noite. Eu sei que o domingo, a segunda-feira, na verdade, é o dia internacional, né, da dieta. Então, no domingo já bate aquela deprê, aquele arrependimento. Eu que já fui também uma pessoa muito descontrolada com a alimentação, eu sei do que eu tô falando, porque domingo pra mim sempre era complicado, né, começar o dia já com aquela ressaca do carboidrato. E por isso que eu queria explicar pra vocês, olá, boa noite, eu queria explicar pra vocês por que o jejum e a dieta cetogênica reduzida em carboidratos tem tantos benefícios. E eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso que foi publicado em 2020. É um estudo relatado de pacientes com médicos e nutricionistas. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Eu preparei alguns slides aqui, espero que dê tudo certo. Isso. Então, esse estudo de caso, na verdade, foram de 3 pacientes. E eles foram avaliados conforme ali os protocolos, eu vou explicar para vocês. Foram 3 pacientes diferentes e todos os 3 tinham casos, eles eram, digamos, eles se autodenominavam compulsivos. Então eles tinham muitos episódios de alimentação desenfreada, comiam muitas vezes. Um deles tinha um vício de chocolate. Eu vou explicar certinho os 3 casos e vou tentar resumir para vocês entenderem de uma forma muito simples e muito fácil também, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil. Então, o que é dieta cetogênica ou dieta reduzida em carboidratos? É uma dieta baseada em comida de verdade, onde a gente restringe alimentos ultraprocessados, principalmente os carboidratos, os grãos a gente exclui, ou pelo menos restringe em grande parte, ou por um tempo determinado, porque eles têm um efeito diferente no nosso organismo. E eu vou explicar o porquê, mais no final da live, o porquê que esse tipo de alimento, quando você come uma dieta, quando você faz uma dieta com menor teor de açúcares e carboidratos que viram açúcar no sangue, você tem muito mais sucesso na diminuição calórica. E eu vou explicar para vocês por quê. Tem uma explicação, gente, científica. Vocês sabem que eu adoro trazer artigos científicos. Eu adoro falar sobre isso. Estou aqui também, hoje passei o dia estudando, aí estou num projeto de inscrição de um mestrado, onde eu vou estudar o jejum, eu vou estudar os efeitos da cetose no organismo e também no apetite e na parte mental. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu sou fanática por dados, por estudos, porque a gente sabe que existem muitas balelas, muitas inconveniências aí da nutrição. A gente se engana muito, porque às vezes a gente vai num profissional que não traz aquela realidade, ele não traz, por exemplo, ele aprendeu aquilo na faculdade e aí ele vai replicar para sempre aquilo. Só que na prática, e principalmente aqui que eu vivo muito essa prática de alguns anos, vocês me relatam outros fatores, que muita gente fala que jejum causa compulsão, né? Vários profissionais vêm com essa ideia que você faz jejum, você vai ganhar gordura e você vai ficar mais compulsivo. Na prática, principalmente quando a gente vê, isso é um pouco de ciência, porque a gente está aqui coletando dados de pessoas reais. Na prática, vocês me trazem ao contrário, e esse estudo de caso também traz ao contrário, que a dieta reduzida em carboidratos, ela diminui a sua compulsão, e o fato de você reduzir o seu período de alimentação reduz os seus atos compulsivos, e a gente vai falar disso agora, exatamente nesse exato momento, principalmente para pessoas obesas e compulsivas, tá? É esse o caso, que hoje é a grande maioria, né? Quando a gente começa a fazer uma dieta, a maior dificuldade que a gente tem é na hora de controlar quantidades, porque a gente tem esse hábito de, já que eu vi aquele tipo de alimento, já que eu tô comendo chocolate, eu vou comer até. E isso acontece muito. Então, por isso que muitas vezes é difícil emagrecer, não tanto pela fome aumentada, mas por esses episódios compulsivos. Então, no caso 1, é uma mulher pós-menopausa afro-americana, de 54 anos. Ela tem formação universitária e ela tinha sintomas de compulsão e dependência alimentar. Tenho um resumo aqui que eu vou falando aqui para vocês. Então, essa paciente, ela tinha depressão clínica, ela tinha episódios de
Ó, ela vou ler aqui para vocês certinho. Ela relatou um histórico de tentativas esporádicas de perder peso com exercícios. Utilizava remédios para emagrecimento e tentava emagrecer através de programas como Vigilantes do Peso. Ela relatou que apesar desses esforços, essa compulsão que ela tinha só piorou. Então, toda vez que ela tentava emagrecer usando dieta dos pontos, reduzindo quantidades e comendo de tudo um pouco, ela sentia que essa compulsão ela aumentava. Então, a sua frequência de compulsão era de 1 a 3 vezes por dia, ou seja, ela comia todas as refeições dela e além das refeições ela também tinha episódios compulsivos. Então, ela tinha uma ingestão calórica muito grande porque juntava-se as próprias quantidades ali nas refeições mais os episódios compulsivos. Então, ela diz que essa compulsão contribuía para a depressão dela. Ela não usava nenhum outro tipo de droga ilícita e ela tinha muita dificuldade devido porque ela tinha algumas outras doenças e a história familiar dela era que na família tinha abuso de substâncias, obesidade, diabetes, doença de Alzheimer e hipertensão. Então o protocolo para ela, deixa eu ver aqui o protocolo que foi utilizado no caso dela, ela foi um protocolo de dieta cetogênica. Então foi, como eu falei lá no início da live, aquela imagem, foi colocada comida de verdade, não foi passado nenhuma quantidade específica de calorias. E nem jejum intermitente no caso dela. O médico, que foi o Dr. Eric Westman, ele só mandou ela reduzir a quantidade de carboidratos, que se reduzia a 20 gramas por dia. Ou seja, se ela fosse comer lá um brócolis ou até uma batata, dependendo ali, era reduzido a uma quantidade mínima. 20 gramas por dia de carboidrato é uma redução drástica. Então, ele diz que o paciente podia comer comida de verdade, sem contar calorias, incluindo carne, ovos e queijos mais curados, vegetais, tipo mais ou menos 2 xícaras de vegetais, com baixo teor de amido, e uma lista também de vegetais, alimentos proteicos foi fornecido. Ela disse que no início sentia um pouco de dor de cabeça por causa dessa adaptação metabólica, mas o importante foi que ela perdeu, após 6 meses dessa dieta, ela perdeu 18 quilos, sem contar calorias, só eliminando esse tipo de alimentos processados que a gente falou. Então ela comia conforme a fome e a saciedade. No caso dessa paciente também, foi falado para ela que ela poderia, a partir de um momento, fazer o jejum intermitente, ou seja, reduzir a quantidade de horas que ela se alimentava no dia. Ela demorou mais ou menos alguns meses para ela conseguir se adaptar e depois de mais ou menos de 3 a 4 meses ela conseguiu inserir o jejum intermitente, ou seja, diminuir o tempo de janela alimentar mais ou menos por 6 horas do dia, ou seja, ela comia, a sua janela alimentar passou assim mais ou menos do meio-dia às 6 da tarde. Então, digamos que ela fazia 2 refeições, uma era o meio-dia, outra às 6 da tarde, depois somente no outro dia. Então, qual foi o resultado? Ela disse que essa fadiga temporária passou, que ela não tinha mais compulsão, que ela conseguia manter a dieta dessa forma porque ela se sentia saciada e ela também relatou que ela sentiu melhora no seu funcionamento psicológico, ela ficava menos ansiosa com a comida. Então ela tinha um aspecto aí de redução de ansiedade, isso tudo, gente, tá ali, depois eu vou colocar a fonte do estudo para vocês virem, vocês lerem, quem entende inglês. Ela fala foram feitos vários parâmetros, vários relatórios dentro ali da psicologia, dentro do comportamento, e todos esses marcadores foram reduzidos através de uma escala super séria. Então foi relatado que a diminuição aconteceu da compulsão e também ela conseguia manter a dieta mesmo depois de 1 ano, ela sentia mais facilidade, ela não tinha mais compulsão como anteriormente. Então, em sua última consulta de acompanhamento, ela relatou que continuava seguindo a dieta depois de 12 meses e mantinha também a perda de peso. Ela disse que não tinha grandes dificuldades mais de seguir a dieta, como eu falei.
tá? Esse foi o caso 1. No caso 2, foi um homem, também tinha uma questão com a dependência alimentar, com uma compulsão. Ele tinha muita dificuldade, mais ou menos ele tinha uma compulsão, episódios compulsivos 2 vezes por dia, e mais ou menos de 8 a 11 vezes por semana ele tinha episódios de compulsão alimentar. Comia até passar mal, ficava com ânsia de vômito, tinha refluxo, então era o uso, o abuso, digamos, do carboidrato, principalmente da alimentação desenfreada, muito frequente. Então, esse paciente, ele começou a fazer a dieta cetogênica, foi instruído sobre a qualidade dos alimentos, como eu falei, ele foi também orientado a reduzir esses alimentos processados, e ele também fazia versões cetogênicas dos alimentos. Por exemplo, quando ele queria comer uma pizza, ele fazia uma pizza com massa de amêndoa, com aquela farinha de amêndoa, tem uma pizza de couve-flor também, que vai queijo, para quem não tem intolerância. Então, ele fazia sempre versões mais proteicas e mais cetogênicas dos alimentos que ele sentia falta. Então, ele evitava a batata frita, ele evitava os outros carboidratos que ele estava acostumado. Então, o resultado dele, deixa eu mudar aqui a imagem. Deixa eu ver. Aqui fala que ele evitava. Ele relatou então que ele também diminuiu a compulsão, que ele tinha facilidade de manter esse protocolo também. Outra coisa que ele falou, que essa fadiga temporária, dor de cabeça, que vocês falam também, que todo mundo quando começa a fazer o jejum e a dieta mais reduzida em carboidratos, passou só as primeiras 2 semanas. Ele não tinha mais esses episódios de compulsão alimentar, que desde o tratamento. Então, esse paciente também, ele não fazia jejum intermitente, sim, só de mudar o teor das refeições. E como eu sempre falo, gente, só de mudar mesmo que você não consiga pular o café da manhã, mas se você opta em tirar o pãozinho com a geleia e a margarina e trocar lá por uma omelete, até uma omelete com queijo ou um abacate, só de trocar o alimento você vai ver que chega meio-dia, você tá com a fome super reduzida e menos ansioso também para comer. Aí no último caso, que é o caso 3, é uma mulher também que tinha obesidade, história de transtorno e compulsão. Ela tinha depressão também. E o protocolo que ela foi utilizado foi também consumir aquele mesmo tipo de alimentação, comida de verdade. E ela, sim, desde o início foi orientada a fazer um tempo restrito de alimentação, que ela também não conseguiu inicialmente, porque quando a gente começa a mudar a alimentação, nem sempre a gente consegue já colocar o jejum como no início, porque tem essa questão da ansiedade, enfim, mas ela com o tempo conseguiu inserir o jejum, então ela reduziu o seu período de alimentação. Então ela foi também encorajada a manter em casa uma caixa de barras de proteínas, que é tipo uma barrinha de proteína em vez de cereal, que tinha chocolate, com muito baixo teor de açúcar. Essa caso 3, ela tinha compulsão por chocolate. Então foi orientada ela a fazer trocas, tipo chocolate 80%, barrinha proteica com baixo teor de açúcar, para ela não ficar com aquela fissura tão acentuada. Então o resultado dela foi que após seguir a dieta cetogênica por 7 meses, ela não relatou mais dificuldades em aderir ao protocolo alimentar e o jejum intermitente. Ela também perdeu 10 quilos nesse período e ela saiu da obesidade mórbida e foi para a obesidade classe 3. Ela perdeu, né, ela saiu o IMC dela estava em 40 e ela foi para o IMC de 36. O seu peso e o seu IMC foram acompanhados por mais 6 meses e foi diminuindo. Ela afirmou que frequentemente faz apenas uma refeição por dia. Olha que interessante. Então, hoje ela faz uma refeição por dia sem sentir fome significativa. Regularmente, outra coisa que ela falou que também não tem mais sensação de privação e nem compulsão pelo chocolate. Então, ela
acabou com esse vício, com essa coisa de toda hora comer chocolate, todos os episódios que ela tinha ao longo dos dias que ela tinha os episódios de compulsão. Agora eu quero mostrar para vocês, mas por que esse modo funciona, né? Que muita gente, mas o que acontece? Principalmente na parte da ansiedade. Uma das coisas que quando você está em cetose, né, quando a gente vai medir o nosso teor de cetose lá, só de você fazer uma dieta reduzida em carboidratos e fazer um jejum lá natural de 12 a 14 horas, você vai medir seu nível de cetose, ele pode chegar a 0,3, 0,5 e até o que o artigo fala que é interessante você conseguir manter em 0,6 ou 1,0, porque é um nível um pouco mais elevado. Mas por que quando a gente está com o nível de cetose maior, na nossa corrente sanguínea, no nosso sistema, a glicose ela diminui. Então, nosso corpo para de utilizar carboidratos, para de utilizar açúcar, como a gente deixa de comer aquele excesso de refeições cheias de carboidrato, o nosso cérebro começa a receber corpos cetônicos como fonte de energia, essa energia dos corpos cetônicos. Então, isso tem toda uma alteração. Olhem nesse gráfico de um dos estudos que eu peguei, ele tem um mecanismo desde o trato gástrico. Então não é balela, você vai sentir menos fome porque os seus hormônios, olha o que acontece, a sensibilidade à leptina, que é um hormônio da saciedade, ou seja, quando você vai comer, você já está cetoadaptado, o seu organismo fica mais sensível à saciedade. Então você vai comer e vai se saciar, o teu cérebro vai dizer, está na hora de parar. Quando a gente come compulsivamente, muito carboidrato, muito arroz, muito feijão, muita batata, muito pão, o nosso cérebro, nosso corpo, ele tá sempre regado com excesso de açúcar, de glicose, e a gente nunca está saciado. O esvaziamento gástrico, principalmente dos alimentos ultraprocessados, é muito rápido. Então, o seu organismo nem consegue detectar que você está saciado até você sentir uma onda de fome novamente. Então, você está sempre com fome, você está sempre comendo e o seu organismo nunca está sensível a essa saciedade, o que não acontece com essa alimentação, porque primeiro, antes do jejum, a gente começa a mudar essa alimentação e essa alimentação, ela vai causar esses efeitos, tá? E olha só, outra imagem aqui, o que acontece? Os níveis de grelina diminuem, o CCK, que é um hormônio chamado colicistocinina, e também o peptídeo 1, que é esse PYY. Então, gente, o hormônio da fome diminui e o hormônio da saciedade aumenta. Esse efeito aqui, você não consegue quando você come 6 vezes ao dia. Você vai estar sempre com fome, sempre irritado. Você pode ter episódios compulsivos cada vez mais frequentes, porque é uma mudança hormonal. É como... existem vários mecanismos, vários medicamentos para emagrecer que são, digamos, projetados para gerar esse fator de starvation aí, essa sensação de inibição de fome. E o jejum, a dieta cetogênica, ele te inibe a fome natural, não é um remédio, é um efeito natural desse tipo de alimentação. Então, olha só, ele afeta o seu cérebro, então ele pode afetar, você estando com uma cetose mais elevada, você vai ter mais humor, mais bem-estar, vai se sentir melhor, a sua memória pode ficar melhor, o seu estômago fica mais sensível também aos nutrientes, o seu pâncreas produz menos insulina, porque você não tá dando aquele estímulo frequente de carboidrato, então ele não vai precisar excretar insulina da hora que você acorda até a hora que você dorme. Coitado do pâncreas de quem come 6 vezes por dia, que esse pâncreas sofre. O fígado também, né, ele fica mais equilibrado, menos sobrecarregado. Então, gente, é um fator hormonal. E isso não acontece quando a gente come várias vezes ao dia. Isso não acontece de jeito nenhum. Mesmo que você coma poucas quantidades, mesmo que você controle calorias, isso não vai acontecer dessa forma. Então, por isso que o jejum, o estado de cetose vem sendo já estudado para outros fatores. A cetogênica ela é utilizada em tratamentos de epilepsia, por exemplo. A epilepsia
a pessoa tem vários episódios de convulsão, né? É um desequilíbrio endócrino, um desequilíbrio elétrico. E o que acontece? Com a mudança do nosso abastecimento de energia para a cetose, essas crises elas são diminuídas, elas são amenizadas. Então, nos Estados Unidos se usa a dieta cetogênica como tratamento terapêutico para epilépticos. Para você ver, então, que começa desde aqui, isso é incrível. Então, aqui, ó, outros mecanismos potenciais que a literatura sugere incluem alterações no metabolismo dos aminoácidos excitatórios, ou seja, você fica com a noradrenalina mais elevada. A noradrenalina mais elevada, você aumenta o seu gasto calórico basal, ou seja, o seu metabolismo ele fica mais ativo por causa da noradrenalina. Outra coisa também leva à diminuição do GABA e a expressão e o aumento o aumento do fator neurotrófico, que é um fator do cérebro, da atividade cerebral, tá? Então, gente, é igual eu falo pra vocês, eu tento cada vez mais explicar, trazer artigos pra vocês, explicar. Eu sei que às vezes é muito chato, né? É muito complexo, mas quando a gente entende, né? A gente tá vendo aqui os desenhos, a gente vê os efeitos do nosso corpo. Ciência, são dados claros, fora o depoimento que todos os dias vocês trazem aqui pra gente. É incrível. Então, assim, contra fatos não existem argumentos. Tá, existem pessoas que vão se dar bem com a dieta flexível, que coma de tudo um pouco, várias vezes. Existem pessoas, sim, que vão conseguir se dar bem e vão chegar até um determinado resultado. Não sei, talvez o resultado que ela espere, mas acredito que existam pessoas assim, mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade em mensurar quantidades. Toda vez que você come, se você come esse tipo de alimento rico em carboidrato, rico em grãos, você vai ser, voltado, seu organismo vai ficar condicionado fisiologicamente a querer comer mais. Você entra no modo de armazenamento. Isso é como 2 mais 2, é matemática. Eu sei que tem muita gente que não entende muito de fisiologia, mas assim, é impossível você comer pão de manhã ou comer geleia e não sentir fome às 9 da manhã. Isso é impossível, isso não vai acontecer. Se você faz essa troca, como a gente falou, da alimentação, tenta reduzir a frequência, né? Nem precisa começar com jejum intermitente. Começa com o espaçamento de cada refeição para outra. Só o fato de você mudar esse tipo de alimento, você vai sentir maior saciedade, como tá aqui nesse gráfico. A sua grelina, que é a fome, vai diminuir, a sua saciedade vai aumentar. Então, isso é ciência, é fato, é comprovado. Quem consegue... mas eu tento e não consigo. Essas pessoas que tentam e não conseguem, elas ficam naquelas 2 semanas que os estudos de casos relataram, aquela semana do cão, assim, que tem dificuldade, que tem dor de cabeça, fica irritado, porque essa adaptação, para muitos, ela é difícil. Tá? E às vezes a pessoa chega nesse período de adaptação e tem essas dificuldades, ela desiste. Então daí ela desiste, fica e diz, isso não é pra mim, não quero mais. Então ela não consegue chegar no melhor momento. Então o que eu digo? Insista, tente. Mas eu nunca mais vou poder comer um açúcar, um carboidrato. Gente, eu digo assim... Para você mudar, sair de um estado compulsivo, você precisa, reformular o seu dia a dia. Então, porque a gente tem hábitos já construídos, além da questão fisiológica, a gente também já tem o apego e o hábito daquele tipo de compulsão. Quando a gente vai mudando, o que a gente vai fazendo? A gente vai condicionando, trocando o hábito. Então, em vez de eu ficar sempre cedendo aquele desejo, eu vou tentar fazer de uma outra forma. Então, eu vou inserir o jejum intermitente, eu vou inserir trocar os alimentos, eu vou inserir, às vezes, dizer não, e dizendo não e mudando os hábitos. Essa, questão que muitos falam que é restrição, acaba virando um novo hábito. Daí você tem uma nova, como se você reformulasse aí os seus hábitos. Então, assim, no início não é fácil, principalmente para quem passou a vida inteira comendo tudo errado. É muito, muito, muito difícil no início, mas é matemática também. Todo dia, insistindo, tentando,
até se formar um novo hábito. Quando você consegue construir novos hábitos, aí você, quem sabe, me deu uma tosse agora. Quando você consegue inserir novos hábitos, aí aquele hábito vai se tornar fácil. Igual pular o café da manhã. Pra mim era muito difícil no início. Eu tinha uma ansiedade, isso foi melhorando com os anos, né? Já faz muitos anos que hoje em dia eu nem lembro do café da manhã, salvo alguns momentos quando eu tô viajando ou surge alguma oportunidade. Mas na grande maioria dos dias, eu não lembro mais de tomar café da manhã. E eu era aquela pessoa que saía da cama e já pensava, o que eu vou comer? Eu nem pensava, eu nem questionava, já ia e comia, e sim, pra mim eram 3 refeições, mais lanches, assim, eu passava o dia comendo, e era um hábito que nem eu mesmo percebia. Então, óbvio que na transição da mudança de um hábito, não é fácil, né? É igual você começar o hábito da leitura, o hábito de uma nova língua, o hábito, assim, um novo relacionamento, ou você vai aprender a dirigir, qualquer coisa que você vai iniciar e que vai exigir um esforço cognitivo, um certo tipo de estresse, né? Porque mudar, assim, começar a dizer não é um pouco estressante, ter que remanejar até as suas amizades, né? Porque a gente percebe também que quando a gente fala que quer mudar de vida, principalmente nessa parte de alimentação, a gente recebe muitas críticas e pessoas que a gente até considera amigos e próximos, começam a te boicotar, a inventar coisas para te tirar da linha. Isso, infelizmente, é do ser humano. Então, no início, você começa a enxergar situações que para você isso não existia antes. Principalmente quando você começa a ter resultados, né? Você começa a emagrecer, você fica mais bonita, você começa a se arrumar mais, ou se sente melhor, mais disposto. As pessoas ao redor ficam, né? Mas como assim? Vamos lá boicotar. A gente sabe, infelizmente, que isso acontece. Só que quando a gente começa a ver isso, comigo, pra mim, foi como se fosse descobrir um novo mundo. Eu falava, what? Tipo, como assim, né? Fulano que era super meu amigo, ou fulana, eu achava que era super parceiro, fica me boicotando, me criticando o tempo todo. Então a gente começa a ver coisas e a ter que, às vezes, até remanejar as companhias, os colegas, enfim. Então, digamos, é uma mudança de vida, né? E para quem acha que consegue emagrecer só fazendo uma dieta, sem uma mudança genuína, é muito difícil, é quase impossível se você não se condicionar a uma mudança de estilo de vida. Porque a dieta você pode até emagrecer, mas você não vai conseguir manter quando você não coloca ela como estilo de vida, né? Então, assim, eu digo, hoje pra mim não é dieta, eu me sinto bem quando eu viajo, eu como que eu quero, eu tenho algumas intolerâncias, enfim, dentro do que eu posso, eu faço as minhas escolhas, porque eu também não gosto de lidar depois com o efeito de passar mal, então hoje eu evito porque eu sei que eu não vou ficar bem. Mas isso foram anos para eu chegar hoje nessa conclusão, não foi simples, né? Minha filha tem 10 anos, mais ou menos há uns 8 anos que eu comecei a querer mudar os meus hábitos. Então, eu digo para vocês, gente, é fácil? Não, mas vale muito a pena. A saúde você se sente muito melhor e você fica livre dessa prisão que é a compulsão, né? Eu digo, não tem coisa pior de você estar sempre sujeito a comer demais, a ficar preso àquele hábito que só te faz mal, que só te traz doenças, que só te deixa irritado, que só te deixa... Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar essa live, que eu tô aqui em Santa Catarina e tá tendo um ciclone aqui, uma tempestade que tá previsto para começar daqui a pouco. Então eu quero salvar com segurança, vou deixar esse vídeo salvo. Vou deixar lá no YouTube, para quem não segue lá, YouTube Jejum Intermitente. Enfim, mas eu quero ver esse relato aqui, ó. Nossa, não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Tenho 54 anos, sou bem agitada, trabalho bastante. Temos comércio e comércio é uma correria, sou bem ativa, quero conseguir. Sou de pouco açúcar, só um pouquinho. Ótimo! Eu acho que quando a pessoa é ocupada, ela tem uma vida mais agitada, é muito mais fácil, até mais fácil, porque ela não fica pensando toda hora no que vai comer, ela consegue inserir na vida dela outras atividades. Eu acho muito mais difícil
quando a pessoa é mais ociosa, porque ela fica naquele grau de ansiedade elevado, aí eu acho mais difícil, então tem que trabalhar outros fatores. Outra pergunta que eu vi aqui que eu achei interessante: quanto tempo demora para chegar em cetose? Boa pergunta. Quando a gente começa, por exemplo, hoje eu fiz um café da manhã, ou por exemplo, ontem eu jantei uma refeição cheia de carboidrato, vou começar um jejum no seco, vai ser difícil, porque sair do zero para o 100 é muito difícil. Então, digamos, quando você sai de uma carbolândia, você vai demorar mais ou menos uns 2 dias em jejum completo para entrar em cetose, tá? Mas quando você começa aos poucos, diminuindo o carboidrato, trocando as refeições, fazendo jejuns curtos, pode levar mais ou menos de 5 a 7 ou um pouco mais dias, tá? Mas lá pelo 6º, 7º dia você já vai sentindo ali alguns efeitos, mesmo que seja um nível de cetose mais baixo, porque, gente, é importante que a gente só consegue entrar em cetose se a glicose está baixa. Então, a cetose aqui, a glicose aqui. Qualquer estímulo que eu der de glicose, a cetose já diminui, porque são antagônicos. Então, para eu chegar no jejum absoluto, a gente tem 0 glicose, né? Aquele jejum de 3 dias, pá. Você vai entrar numa cetose lá no 2º dia, você vai ter uma cetose lá de 2, 3. Mas é aquela coisa no seco. Quando você começa com uma redução de glicose, de carboidratos, que a gente falou no início, gradativa, você pode levar uns 5, 6 dias, aí você vai começar a medir, aí você põe um jejum intermitente no meio, aí você faz um jejum de 24, aí quando você quebra, você não quebra com carboidrato, você continua em low carb, você continua com carboidrato baixo, aí faz outros jejuns intermitentes. E tem gente que consegue, tem pessoal que faz carnívoro aí, que relata que consegue manter o nível de cetose 1 alimentado, porque a carne é 0 carboidrato, né? Praticamente come quase nada de vegetais, então ela consegue manter. A dieta cetogênica também, você fica com uma quantidade de gordura mais alta, só que muitas pessoas, por exemplo, na dieta cetogênica, principalmente para epilético, quando eles começam o tratamento, mesmo as crianças, eles indicam que a criança fica 2 dias em jejum absoluto, 2 a 3 dias, para ela entrar numa cetose e aí começar a inserir a alimentação mais rica em gordura para continuar o efeito da cetose. Aí tem muitas formas, né? Eu acho que só da redução ali de carboidratos, depende qual que é o seu objetivo. Não é também uma preocupação muito grande em você ficar medindo se você não tem nenhuma doença, ou se você tem, é bom você procurar um profissional, mas eu acho interessante que quando você começa a entrar em cetose, você já sente, olha, a Isabela tá dizendo, ela sente mais disposição, força muscular, os exercícios são mais ativos. Até estava conversando com o meu orientador de mestrado, que eu vi um estudo que eles mediram, fizeram um controle com 2 ratinhos, com 2 grupos de ratinhos. E os ratinhos que eles eram alimentados só de carboidrato, e aí eles começaram a diminuir os carboidratos, começaram a injetar corpos cetônicos, BHB, que é o beta-hidroxibutirato, que é uma substância que é aumentada durante a cetose. E aqueles ratinhos que estavam com uma glicose mais baixa, só de ingerir esse BHB, os ratinhos, eles fizeram a prova prova física de exercício com muito mais eficiência, porque a cetose, ela te deixa muito mais ativo, né? É o nosso estado metabólico que a gente foi projetado. Então, por isso que quando você tá em cetose, você se sente mais disposto, você fala mais, você fica mais ativo, né? Depois de adaptado, lógico. Então, você sente uma acuidade mental, principalmente para quem já fez jejum de 2 dias, né? Eu já fiz de 8 dias, então no 5º dia você tá com uma clareza, assim, você não sente isso quando você come várias vezes ao dia, principalmente carboidratos. Então, esses graus de cetose não existe regra, cada pessoa vai se adaptar conforme seja possível, benéfico. O que eu mais amo na cetose é a questão da clareza mental e essa paz, né, interior aí, essa diminuição aí, às vezes, do GABA, esse controle emocional, redução da ansiedade, que pra mim isso é como se fosse
tratamento, terapia. É fantástico você ter o controle da sua vida e se sentir bem. Gente, falei demais, tô até rouca aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou deixar essa live salva, vai lá pro YouTube também. Vou deixar também depois o link aqui dos estudos que eu usei como base para fazer esse vídeo para vocês. Compartilhem, né, que a informação com certeza pode salvar mais vidas. As pessoas, tem gente que não quer saber, mas eu acredito que tem muitas pessoas que gostariam de ter uma chance de mudar suas vidas, de melhorar sua saúde. E compartilhem aí com quem vocês acham que podem ser beneficiados com essa informação. Tá bom, gente? Boa noite, até mais.